Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Hoje nós vamos continuar a leitura no dia 17 de maio. No dia 17 de maio, que é o dia 137, lá em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 1, até o capítulo 21, versículo 15. Davi fugiu de Naiote em Ramá e se encontrou com Jonatas. O que eu fiz? Disse Davi. Qual é o meu crime? Que pecado cometi contra seu pai para que ele esteja tão decidido a me matar? Isso não vai acontecer, respondeu Jonatas. Você não será morto. Ele sempre me conta tudo o que pretende fazer, até mesmo as coisas de pouca importância. Sei que meu pai não esconderia de mim algo dessa natureza, não é assim. Então Davi fez um juramento diante de Jonatas. Seu pai, sabendo muito bem de nossa amizade, disse a si mesmo: Não contarei a Jonatas, ele ficaria magoado. Mas, tão certo como vive o Senhor e como você mesmo vive, eu estou a apenas um passo da morte. Jonatas perguntou: O que posso fazer para ajudá-lo? Davi respondeu: Amanhã celebraremos a festa da lua nova. Sempre me sentei com o rei para comer nessa ocasião, mas amanhã me esconderei no campo e ficarei ali até o entardecer do terceiro dia. Se seu pai perguntar onde estou, diga a ele: Davi insistiu que eu o deixasse ir para casa, em Belém, participar do sacrifício que toda a família dele oferece a cada ano. Se ele disser está bem, então você saberá que não corro perigo. Mas se ele se enfurecer, você saberá que ele está decidido a me fazer mal. Mostre-me sua lealdade como amigo, pois assumimos um compromisso solene diante do Senhor. Se por acaso você acha que cometi alguma ofensa contra seu pai, mate-me você mesmo. Aqui e agora não é necessário me entregar a seu pai. Nunca, exclamou Jonatas. Você sabe que se eu tivesse qualquer suspeita de que meu pai planeja matar, eu avisaria você no mesmo instante. Então Davi perguntou: Como saberei se seu pai ficou irado? Jonatas respondeu: Venha ao campo comigo. E os dois foram juntos para lá. Então Jonatas disse a Davi: Prometo diante do Senhor, o Deus de Israel, que amanhã ou no máximo depois de amanhã, a esta hora conversarei com meu pai e avisarei você logo em seguida do que ele pensa a seu respeito. Se ele falar a seu respeito de modo favorável, informarei você. Mas se ele estiver irado e quiser matá-lo, que o Senhor me castigue severamente se eu não avisar você, para que possa escapar em segurança. Que o Senhor esteja com você, como esteve com meu pai, e que você me trate com o amor leal do Senhor enquanto eu viver. Mas se eu morrer, trate minha família como esse amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos. Então Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi e sua descendência e disse: Que o Senhor destrua todos os inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois Jonatas o amava como a si mesmo. Então Jonatas disse: Amanhã celebraremos a festa da lua nova. Darão por sua falta quando virem que seu lugar à mesa está vazio. Depois de amanhã, ao entardecer, vá ao lugar onde você se escondeu antes e espere ali, junto à pedra de Zel. Eu sairei e atirei 3 flechas para o lado da pedra, como se atirasse num alvo. Então mandarei um ajudante trazer de volta as flechas. Se você me ouvir dizer a ele: As flechas estão desse lado, saberá tão certo como vive o Senhor que tudo está bem e que não há perigo algum. Mas se eu disser a ele: Vá mais para frente, as flechas estão adiante, significará que você deve partir de imediato, pois o Senhor manda embora. E que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade que existe entre nós. Então Davi se escondeu no campo e quando começou a festa da lua nova, o rei sentou-se para comer. Ocupou seu lugar de costume encostando à parede, com Jonatas sentado diante dele e Abner ao seu lado. O lugar de Davi, porém, ficou vazio. Saul não disse nada sobre isso naquele dia, pois pensou: deve ter acontecido algo que deixou Davi cerimonialmente impuro. Mas quando o lugar de Davi também ficou vazio no dia seguinte, Saul perguntou a Jonatas:
Por que o filho de Jessé não veio para a refeição, nem ontem, nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência para ir a Belém. Disse: Por favor, deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. Meu irmão exigiu que eu estivesse presente. Portanto, peço que me deixe ir ver meus irmãos. Por isso, ele não está aqui à mesa do rei. Saul se enfureceu com Jonatas e disse: Seu traidor, filho de uma prostituta, pensa que não sei que você quer que ele seja rei? Para sua própria vergonha e de sua mãe? Enquanto esse filho de Jessé viver, você jamais será rei. Agora vá buscá-lo para que eu o mate. Por que ele deve morrer? Perguntou Jonatas a seu pai. O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas, com a intenção de matá-lo. Com isso, Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Enfurecido, Jonatas levantou-se da mesa e, durante o segundo dia da festa, recusou-se a comer, frustrado pelo modo como seu pai havia desonrado Davi publicamente. Na manhã seguinte, como combinado, Jonatas foi ao campo e levou consigo um ajudante para apanhar as flechas. Disse ao ajudante: Comece a correr para que possa encontrar as flechas quando eu atirar. O ajudante correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o ajudante estava quase chegando ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: A flecha está mais à frente. Rápido, não fique aí parado. Então o ajudante apanhou a flecha e correu de volta para o seu senhor. O ajudante não suspeitava de nada, apenas Jonatas e Davi entenderam o sinal. Então, Jonatas entregou o arco e as flechas ao ajudante e ordenou que os levasse de volta à cidade. Assim que o ajudante foi embora, Davi saiu de seu esconderijo ao lado sul da pedra de Jezeel. Davi se curvou diante de Jonatas 3 vezes, com o rosto em terra. E quando se beijaram e se despediram, ambos choravam, especialmente Davi. Por fim, Jonatas disse a Davi: Vá em paz, pois juramos lealdade um ao outro em nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de nossa amizade e entre nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Davi foi à cidade de Nob para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Ao vê-lo, Aimeleque que tremeu. Por que você está sozinho? Perguntou. Por que ninguém o acompanhou? O rei me enviou para tratar de assunto secreto, respondeu Davi. Pediu que eu não contasse a ninguém porque estou aqui. Eu disse a meus homens onde podem me encontrar depois. Agora, o que tem para comer? Dê-me 5 pães ou qualquer outra coisa que eu tiver. Não temos pão comum, respondeu o sacerdote, mas há o pão sagrado que vocês podem comer, desde que seus homens não tenham se deitado com mulheres recentemente. Davi respondeu: Nunca permito que meus homens toquem em mulheres quando saímos numa campanha. E se eles permanecem impuros em viagens comuns, quanto mais nesta missão. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, chamados de pães da presença, que eram colocados diante do Senhor no santuário. Naquele dia tinham sido substituídos por pães frescos. Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul, estava lá naquela ocasião, pois estava cumprindo o ritual diante do Senhor. Davi perguntou a Aimeleque: Você tem uma lança ou espada? O assunto do rei era tão urgente que não tive tempo nem de pegar uma espada ou uma outra arma. O sacerdote respondeu: Tenho apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Está amolada num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui. Dê-me essa espada, respondeu Davi. Não há outra melhor que ela. Então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gate. Os oficiais de Aquis, porém, disseram: Não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é a ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aquis, rei de Gate, poderia fazer com ele. Por isso agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Por fim, Aquis disse a seus homens: Precisavam me trazer um doido. Temos 2 dos suficientes aqui. Por que trouxeram alguém assim a meu palácio? Agora no Novo Testamento, em João capítulo 9, versículo de 1 a 41.
Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou do pecado de seus pais? Jesus respondeu: Nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aqueles que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou e voltou, enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: Não é este o homem que costumava ficar sentado, pedindo esmolas? Alguns diziam que sim e outros diziam: Não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: Sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei e agora posso ver. Onde está este homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então, levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido e ele respondeu: Ele colocou terra com saliva em meus olhos e depois que eu me lavei passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: Mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: O que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: Ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que, se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: Ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Então, pela segunda vez chamaram um homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem. Mas uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulo deles? Então eles o insultaram e disseram: Você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: Você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: Você ouviu? E ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto o ouviram e perguntaram: Você está dizendo que nós somos cegos? Se você fosse cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Agora em Salmos capítulo 113, versículo 1, até o capítulo 114, versículo 8.
Louvado seja o Senhor. Sim, louvem, ó servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Em todo lugar do Oriente ao Ocidente, louvem o nome do Senhor, pois o Senhor é engrandecido acima das nações. Sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor nosso Deus, entronizado nas alturas? Ele inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Coloca-o entre os príncipes de seu povo. Dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando a família de Jacó deixou aquela terra estrangeira, a terra de Judá se tornou o santuário de Deus, e Israel se tornou seu domínio. O Mar Vermelho os viu chegando e se abriu, e as águas do Rio Jordão recuaram. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como os cordeiros. Que aconteceu ao Mar Vermelho para que se abrisse? Que aconteceu ao Rio Jordão para que recuasse? Porque ao monte saltaram como carneiros? Porque ao colinas saltaram como cordeiros? Estremeça a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em açude, sim, do rochedo fez nascer uma fonte de água. E agora em Provérbios, capítulo 15, versículo de 15 a 17. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. É melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. Um prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor que carne saborosa junto de alguém que você odeia. Até amanhã, no dia 18 de maio.